Mateus 24, 7. Hoje nós vamos falar sobre os sinais da volta do Senhor Jesus. As pessoas que estão distraídas espiritualmente, elas não estão atentando para os sinais da volta de Jesus. Se elas não despertarem, elas vão ser pegas de surpresa e vão ficar. Vamos começar por Mateus 24, versículo 7, que diz assim: olha o que o Senhor Jesus disse: porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, e pestes, e terremotos em vários lugares. Olha para mim, por favor. Essas coisas que nós estamos vendo hoje, por exemplo, deixa eu começar a falar sobre terremotos. Terremotos sempre houve, ou não? Sempre. Se você vê a escala de terremotos, você vai ver que o número está aumentando muito. No século passado, no século 20, houve mais terremotos do que todo o período da humanidade. E o século 21, mais ainda, já está batendo recordes. Vocês lembram do terremoto violento que teve na Turquia? Sim ou não? Foi forte demais. Então, não é que não existia, mas agora está existindo numa proporção muito maior. Você tem aí, cada hora, o surgimento de uma peste, e elas vêm e ficam, elas vêm e permanecem. Olha quantas vacinas a criança precisa tomar, e nós também. Então, você vê cada hora surgindo uma doença nova. São muitas doenças, muitas, que assusta. Quando começa a surgir um remédio para uma, já vem outra mais forte. Só que o ser humano não atenta para isso. Então você vê o ser humano vivendo uma preocupação com os prazeres, não com a alma, não com a salvação. Então nós temos guerras. A guerra entre a Rússia e a Ucrânia, pensavam que ia demorar só uma semana, só um mês. Olha quanto tempo está se arrastando. E o mundo se dividindo, uns apoiando a Rússia, outros apoiando a Ucrânia, e você vê o desenho de uma guerra em proporção maior. Você vê que tudo o que acontece hoje não se compara com o que acontecia no passado. Sempre houve guerras no mundo. Sempre houve guerras. Depois do pecado, sempre houve guerras nas famílias, nas nações. Agora, não numa proporção que nós estamos vendo hoje. Hoje se toca um botão e destrói um país. Hoje nós temos bombas atômicas, nós temos aí um poder, forte de armamento, um poder bélico tão forte, que a gente fica, meu Deus, dá juízo a essas pessoas, tenha misericórdia, porque você vê tanto poder na mão de uma pessoa, que pode jogar tudo para o ar. Então você tem aí as guerras, os rumores de uma terceira guerra mundial, você tem as pestes, você tem os terremotos. Agora nós temos aí um vulcão na Itália, não sei se você tomou conhecimento, que já está, não sei se são 500 anos adormecido, e começou a dar sinais que vai trazer aí várias consequências. Nós temos esse vulcão que está para entrar em erupção, e é assustador o estrago que ele pode fazer. Eu quero que você tenha entendimento. A natureza está gemendo. Se você abrir sua Bíblia em Romanos 8, 22, porque sabemos que toda a criação
geme e está juntamente com dores de quê? De parto até agora. Olha para mim, por favor. A terra está gemendo por causa do pecado do homem, por causa do sangue derramado, por causa da violência, por causa da desobediência a Deus. Nós temos aí o aquecimento global, o derretimento das geleiras, o aumento do nível do mar. Nós temos aí o tempo assustando, né? Você lê, coloca na tela aí para mim, olha no telão, Jeremias 12, 4, leia aí em voz alta, por favor, 12, versículo 4. Até quando lamentará a terra, e se secará a erva de todo o campo? Pela maldade dos que habitam nela, perecem os animais e as aves, porquanto dizem, ela não verá o nosso fim. Então, até quando? A terra, olha para mim, a terra está lamentando, a natureza está lamentando. Hoje você vê catástrofes, você vê desastres, você vê o clima mudando, você vê aí várias enchentes, você vê muita gente morrendo. O ser humano está conseguindo destruir tudo que Deus criou. Eu tomei conhecimento que a Rússia está usando agora os animais, golfinhos, baleias, vocês viram isso? Usando, não sei se tem aí as fotos, tem, olha só, olha essa matéria. Golfinhos treinados para a guerra e outros animais também usados em batalha. Estão usando golfinhos, estão usando baleias. Hoje você vê, olha para mim, por favor. Não é só a natureza que está gemendo, não. Não. O Espírito Santo, vendo tanta gente na igreja enganada, vendo tanta gente perdida e não está nem aí para a salvação. Hoje você vê uma sociedade estranha, porque ela aplaude o errado e critica o certo. Hoje você vê o ser humano como o ser humano fazendo tudo o contrário. O certo é você usar as coisas, você amar as pessoas, o seu próximo como a si mesmo, e você adorar a Deus. Mas você vê o ser humano adorando as coisas, você vê o ser humano usando as pessoas para os seus próprios interesses, e você vê o ser humano desprezando Deus. Hoje o ser humano está frio, indiferente com Deus, resistente, materialista. Os homens dos últimos dias, que a Bíblia descreve o perfil desses homens, é assustador. O perfil dos homens dos últimos tempos é assustador. Hoje eles querem fazer a mentira virar verdade e a verdade virar mentira. Hoje ser cristão é como se você fosse ultrapassado, você ficou para trás. Sim ou não? Agora, esses são alguns sinais. Só que tem um sinal, e hoje eu queria com você me aprofundar mais um pouquinho nesse sinal. Volte a Bíblia aí, vá em Daniel, no capítulo 12, no versículo 4. E tu, Daniel, encerra estas palavras e sela este livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra, e o conhecimento se multiplicará. Isso é um dos maiores sinais da volta do Senhor Jesus. O avanço da ciência, a multiplicação do saber. Se você não tem conhecimento, nós já vimos essa semana que na Alemanha tem
uma igreja que o culto já foi feito pela inteligência artificial. O culto, quase todo culto, foi feito pela inteligência artificial. O vídeo é 1 minuto, solta o vídeo aí, por favor. Olha lá. A alemã realizou recentemente um culto conduzido por inteligência artificial. A cerimônia, de 40 minutos com sermãos, orações e música, foi criada pelo ChatGPT e um teólogo da Universidade de Viena, na Áustria. Vamos ouvi-lo. Eu diria que cerca de 98% vem da máquina. E o que vamos experienciar hoje é um esforço de nós, como seres humanos, ficarmos de fora da criação do culto da igreja. O serviço foi conduzido por 4 avatares diferentes na tela, 2 moças e 2 rapazes. Eles pregavam sobre deixar o passado para trás, focar nos desafios do presente e superar o medo da morte. O evento atraiu um interesse tão grande que as pessoas começaram a fazer fila do lado de fora da igreja 1 hora antes de começar. Os presentes começaram a rir quando as imagens na tela falaram frases clichês. Alguns disseram que acharam o culto impessoal e sem emoção. Eu coloquei essa matéria no Instagram, teve um rapaz falou assim, ótimo, só assim acaba pastores e nós vamos ficar na inteligência artificial. Você sabe o que é que a inteligência artificial está querendo desenvolver agora? Programaram ela para alguns idiomas e ela começou a falar idiomas que não foi programado. Eles se assustaram. Quem criou está assustado, pois agora ela quer criar a Bíblia para todas as religiões, para todos os gostos. Saiu essa semana porque a matéria está em inglês, mas nós vamos traduzir para português e fazer um vídeo para vocês verem. Querem criar agora a Bíblia. Estão dizendo o seguinte, que o homem criou muitas coisas, mas as coisas que o homem criou não criou nada. Por exemplo, o homem criou a televisão, mas a televisão não criou nada, mas a inteligência artificial vai criar muita coisa. E eles querem criar uma nova Bíblia para agradar todo mundo. O avanço da tecnologia assusta. Passa-se uns meses, o que você tem já fica para trás. Já aparece um muito melhor. Seu celular hoje é um computador. Um toque na tecla, você fala com áudio e vídeo com pessoas em qualquer lugar do mundo. Tem gente nos assistindo agora pelo universo, em vários países. A tecnologia está avançando. O cenário está sendo preparado de uma maneira que não vai ter onde a pessoa se esconder. Hoje você entra em certos portais da internet, todos os seus dados têm que ficar ali para você ter acesso. Hoje você fala certas coisas no celular, você está conversando com a pessoa, estou querendo comprar um sapato, do nada aparece a propaganda de sapato no sua rede social. Sim ou não? Parece que você está sendo vigiado, parece que estão escutando sua conversa. Já aconteceu isso com você? Então você vê esse sinal do saber se multiplicar na nossa geração, indo numa velocidade muito maior do que no passado. Muito maior. Hoje tem carros que andam sozinhos, né? Na China mesmo já tem vários carros andando sozinhos. Hoje você tem a Rússia com cães mísseis. Hoje você tem cachorro sendo criado, né, pela inteligência artificial, os animais sendo criados. Então, a coisa está ficando do jeito que o diabo precisa para dominar tudo. A força que o diabo está colocando para destruir a família é tão forte, porque destruir a família, destrói a sociedade. Eu tenho algumas manchetes para colocar aí, que você se assusta com o ser humano. Coloca algumas, por favor. Vamos à primeira. Milionária morre e deixa quase 1 milhão de herança para os seus 2 gatos. Para um pouquinho, olha para mim, por favor. Você vê essa guerra, ou você vê as guerras, mas sabe qual era a guerra que o ser humano deveria travar? Contra a fome. Porque se houvesse uma guerra contra a fome, o que se gaste nas guerras alimentava todo mundo.
As pessoas não estão nem aí, deixa para o gato. Nós até damos risada com essa matéria, mas é triste, porque poderia ajudar muita gente, ou não poderia? Poderia. Coloca a próxima aí, por favor. Australiana casa-se com uma ponte no sul da França. Casou com a ponte, deve estar em lua de mel até agora. Mulher casa com quem? Com a árvore centenária, e até muda o nome após cerimônia. Brasileiro viraliza no exterior após se casar com quantas mulheres? 9 mulheres. Preocupado, Elon Musk diz que fundador do Google quer criar um Deus o quê? Digital. Engenheiro programa inteligência artificial para reescrever o quê? A Bíblia. Ex-modelo casa-se com cachorro ao vivo na TV. Olha para mim, por favor. Imagine Deus vendo isso. Você sabe que o cálice da ira está enchendo. Quando nós falamos da ira de Deus, uma coisa que é pouco falada na igreja, mas quando vier a ira de Deus, o ser humano vai gemer. Olha o que o ser humano está fazendo. Olha o caminho que o ser humano está tomando. Hoje tem pessoas sendo influenciadoras de jovens, que você olha para a pessoa, não tem família, não tem princípios, não tem nada, mas tem milhões de seguidores. O que é que ela passa para as pessoas? Dica o certo. Hoje você vê o ser humano como o ser humano fazendo tudo o contrário. O certo é você usar as coisas, você amar as pessoas, o seu próximo como a si mesmo, e você adorar a Deus. Mas você vê o ser humano adorando as coisas, você vê o ser humano usando as pessoas para os seus próprios interesses, e você vê o ser humano desprezando Deus. Hoje o ser humano está frio, indiferente com Deus, resistente, materialista. Os homens dos últimos dias, que a Bíblia descreve o perfil desses homens, é assustador. O perfil dos homens dos últimos tempos é assustador. Hoje eles querem fazer a mentira virar verdade e a verdade virar mentira. Hoje ser cristão é como se você fosse ultrapassado, você ficou para trás. Sim ou não? Agora, esses são alguns sinais. Só que tem um sinal, e hoje eu queria com você me aprofundar mais um pouquinho nesse sinal. Volte a Bíblia aí, vá em Daniel, no capítulo 12, no versículo 4. E tu, Daniel, encerra estas palavras e sela este livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra, e o conhecimento se multiplicará. Isso é um dos maiores sinais da volta do Senhor Jesus. O avanço da ciência, a multiplicação do saber. Se você não tem conhecimento, nós já vimos essa semana que na Alemanha tem uma igreja que o culto já foi feito pela inteligência artificial. O culto, quase todo o culto foi feito pela inteligência artificial. O vídeo é 1 minuto, solta o vídeo aí, por favor. Olha lá. A alemã realizou recentemente um culto conduzido por inteligência artificial. A cerimônia, de 40 minutos com sermãos, orações e música, foi criada pelo ChatGPT e um teólogo da Universidade de Viena, na Áustria. Vamos ouvi-lo. Eu diria que cerca de 98% vem da máquina. E o que vamos experienciar hoje é um esforço de nós, como seres humanos, ficarmos de fora da criação do culto da igreja.
O serviço foi conduzido por 4 avatares diferentes na tela, 2 moças e 2 rapazes. Eles pregavam sobre deixar o passado para trás, focar nos desafios do presente e superar o medo da morte. O evento Mateus 24, 7. Hoje nós vamos falar sobre os sinais da volta do Senhor Jesus. As pessoas que estão distraídas espiritualmente, elas não estão atentando para os sinais da volta de Jesus. Se elas não despertarem, elas vão ser pegas de surpresa e vão ficar. Vamos começar por Mateus 24, versículo 7, que diz assim: olha o que o Senhor Jesus disse: porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, e pestes, e terremotos em vários lugares. Olha para mim, por favor. Essas coisas que nós estamos vendo hoje, por exemplo, deixa eu começar a falar sobre terremotos. Terremotos sempre houve, ou não? Sempre. Se você vê a escala de terremotos, você vai ver que o número está aumentando muito. No século passado, no século 20, houve mais terremotos do que todo o período da humanidade. E o século 21, mais ainda, já está batendo recordes. Vocês lembram do terremoto violento que teve na Turquia? Sim ou não? Foi forte demais. Então, não é que não existia, mas agora está existindo numa proporção muito maior. Você tem aí cada hora o surgimento de uma peste, e elas vêm e ficam, elas vêm e permanecem. Olha quantas vacinas a criança precisa tomar, e nós também. Então, você vê cada hora surgindo uma doença nova. São muitas doenças, muitas, que assusta. Quando começa a surgir um remédio para uma, já vem outra mais forte. Só que o ser humano não atenta para isso. Então você vê o ser humano vivendo uma preocupação com os prazeres, não com a alma, não com a salvação. Então nós temos guerras. A guerra entre a Rússia e a Ucrânia, pensavam que ia demorar só uma semana, só um mês. Olha quanto tempo está se arrastando. E o mundo se dividindo, uns apoiando a Rússia, outros apoiando a Ucrânia, e você vê o desenho de uma guerra em proporção maior. Você vê que tudo o que acontece hoje não se compara com o que acontecia no passado. Sempre houve guerras no mundo. Sempre houve guerras. Depois do pecado, sempre houve guerras nas famílias, nas nações. Agora, não numa proporção que nós estamos vendo hoje. Hoje se toca um botão e destrói um país. Hoje nós temos bombas atômicas, nós temos aí um poder, forte de armamento, um poder bélico tão forte, que a gente fica, meu Deus, dá juízo a essas pessoas, tenha misericórdia, porque você vê tanto poder na mão de uma pessoa, que pode jogar tudo para o ar. Então, você tem aí as guerras, os rumores de uma terceira guerra mundial, você tem as pestes, você tem os terremotos. Agora nós temos aí
um vulcão na Itália, não sei se você tomou conhecimento, que já está, não sei se são 500 anos adormecido e começou a dar sinais que vai trazer aí várias consequências. Várias consequências. Nós temos esse vulcão que está para entrar em erupção e é assustador o estrago que ele pode fazer. Eu quero que você tenha entendimento. A natureza está gemendo. Se você abrir sua Bíblia em Romanos 8, 22, porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de quê? De parto até agora. Olha para mim, por favor. A terra está gemendo por causa do pecado do homem, por causa do sangue derramado, por causa da violência, por causa da desobediência a Deus. Nós temos aí o aquecimento global, o derretimento das geleiras, o aumento do nível do mar. Nós temos aí o tempo assustando, né? Você lê, coloca na tela aí para mim, olha no telão, Jeremias 12, 4, leia aí em voz alta, por favor, 12, versículo 4. Até quando lamentará a terra e se secará a erva de todo o campo? Pela maldade dos que habitam nela, perecem os animais e as aves, porquanto dizem, ela não verá o nosso fim. Então, até quando? A terra, olha para mim, a terra está lamentando, a natureza está lamentando. Hoje você vê catástrofes, você vê desastres, você vê o clima mudando, você vê aí várias enchentes, você vê muita gente morrendo. O ser humano está conseguindo destruir tudo que Deus criou. Eu tomei conhecimento que a Rússia está usando agora os animais, golfinhos, baleias, vocês viram isso? Usando, não sei se tem aí as fotos, tem, olha só, olha essa matéria. Golfinhos treinados para a guerra e outros animais também usados em batalha. Estão usando golfinhos, estão usando baleias. Hoje você vê, olha para mim, por favor. Não é só a natureza que está gemendo, não. Não. O Espírito Santo, vendo tanta gente na igreja enganada, vendo tanta gente perdida e não está nem aí para a salvação. Hoje você vê uma sociedade estranha, porque ela aplaude o errado e critica o certo. Hoje você vê o ser humano como o ser humano fazendo tudo o contrário. O certo é você usar as coisas, você amar as pessoas, o seu próximo como a si mesmo, e você adorar a Deus. Mas você vê o ser humano adorando as coisas, você vê o ser humano usando as pessoas para os seus próprios interesses, e você vê o ser humano desprezando Deus. Hoje o ser humano está frio, indiferente com Deus, resistente, materialista. Os homens dos últimos dias, que a Bíblia descreve o perfil desses homens, é assustador. O perfil dos homens dos últimos tempos é assustador. Hoje eles querem fazer a mentira virar verdade e a verdade virar mentira. Hoje ser cristão é como se você fosse ultrapassado, você ficou para trás. Sim ou não? Agora, esses são alguns sinais. Só que tem um sinal, e hoje eu queria com você me aprofundar mais um pouquinho nesse sinal. Volte a Bíblia aí, vá em Daniel, no capítulo 12, no versículo 4.
E tu, Daniel, encerra estas palavras e sela este livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra, e o conhecimento se multiplicará. Isso é um dos maiores sinais da volta do Senhor Jesus. O avanço da ciência, a multiplicação do saber. Se você não tem conhecimento, nós já vimos essa semana que na Alemanha tem uma igreja que o culto já foi feito pela inteligência artificial. O culto, quase todo culto, foi feito pela inteligência artificial. O vídeo é 1 minuto, solta o vídeo aí, por favor. Olha lá. A alemã realizou recentemente um culto conduzido por inteligência artificial. A cerimônia, de 40 minutos com sermãos, orações e música, foi criada pelo ChatGPT e um teólogo da Universidade de Viena, na Áustria. Vamos ouvi-lo. Eu diria que cerca de 98% vem da máquina. E o que vamos experienciar hoje é um esforço de nós, como seres humanos, ficarmos de fora da criação do culto da igreja. O serviço foi conduzido por 4 avatares diferentes na tela, 2 moças e 2 rapazes. Eles pregavam sobre deixar o passado para trás, focar nos desafios do presente e superar o medo da morte. O evento atraiu um interesse tão grande que as pessoas começaram a fazer fila do lado de fora da igreja 1 hora antes de começar. Os presentes começaram a rir quando as imagens na tela falaram frases clichês. Alguns disseram que acharam o culto impessoal e sem emoção. Eu coloquei essa matéria no Instagram, teve um rapaz que falou assim: ótimo, só assim acaba pastores e nós vamos ficar na inteligência artificial. Você sabe o que é que a inteligência artificial está querendo desenvolver agora? Programaram ela para alguns idiomas e ela começou a falar idiomas que não foi programado. Eles se assustaram. Quem criou está assustado, pois agora ela quer criar a Bíblia para todas as religiões, para todos os gostos. Saiu essa semana porque a matéria está em inglês, mas nós vamos traduzir para português e fazer um vídeo para vocês verem. Querem criar agora a Bíblia. Estão dizendo o seguinte, que o homem criou muitas coisas, mas as coisas que o homem criou não criou nada. Por exemplo, o homem criou a televisão, mas a televisão não criou nada. Mas a inteligência artificial vai criar muita coisa. E eles querem criar uma nova Bíblia para agradar todo mundo. O avanço da tecnologia assusta. Passa-se uns meses, o que você tem já fica para trás. Já aparece um muito melhor. Seu celular hoje é um computador. Um toque na tecla, você fala com áudio e vídeo com pessoas em qualquer lugar do mundo. Tem gente nos assistindo agora pelo universo, em vários países. A tecnologia está avançando. O cenário está sendo preparado de uma maneira que não vai ter onde a pessoa se esconder. Hoje você entra em certos portais da internet, todos os seus dados têm que ficar ali para você ter acesso. Hoje você fala certas coisas no celular, você está conversando com a pessoa, estou querendo comprar um sapato, do nada aparece a propaganda de sapato no sua rede social. Sim ou não? Parece que você está sendo vigiado, parece que estão escutando sua conversa. Já aconteceu isso com você? Então você vê esse sinal do saber se multiplicar na nossa geração, indo numa velocidade muito maior do que no passado. Muito maior. Hoje tem carros que andam sozinhos, né? Na China mesmo já tem vários carros andando sozinhos. Hoje você tem a Rússia com cães mísseis. Hoje você tem cachorro sendo criado, né, pela inteligência artificial. Os animais sendo criados. Então a coisa está ficando do jeito que o diabo precisa para dominar tudo.
A força que o diabo está colocando para destruir a família é tão forte, porque destruiu a família, destrói a sociedade. Eu tenho algumas manchetes para colocar aí, que você se assusta com o ser humano. Coloca algumas, por favor. Vamos à primeira. Milionária morre e deixa quase 1 milhão de herança para os seus 2 gatos. Para um pouquinho, olha para mim, por favor. Você vê essa guerra, ou você vê as guerras, mas sabe qual era a guerra que o ser humano deveria travar? Contra a fome. Porque se houvesse uma guerra contra a fome, o que se gaste nas guerras alimentava todo mundo. As pessoas não estão nem aí, deixa para o gato. Nós até damos risada com essa matéria, mas é triste. Porque poderia ajudar muita gente, ou não poderia? Poderia. Coloca a próxima aí, por favor. Australiana casa-se com uma ponte no sul da França. Casou com a ponte, deve estar em lua de mel até agora. Mulher casa com quem? Com a árvore centenária e até muda o nome após cerimônia. Brasileiro viraliza no exterior após se casar com quantas mulheres? 9 mulheres. Preocupado, Elon Musk diz que fundador do Google quer criar um Deus o quê? Digital. Engenheiro programa inteligência artificial para reescrever o quê? A Bíblia. Ex-modelo casa-se com cachorro ao vivo na TV. Olha para mim, por favor. Imagine Deus vendo isso. Você sabe que o cálice da ira está enchendo. Quando nós falamos da ira de Deus, uma coisa que é pouco falada na igreja, mas quando vier a ira de Deus, o ser humano vai gemer. Olha o que o ser humano está fazendo. Olha o caminho que o ser humano está tomando. Hoje tem pessoas sendo influenciadoras de jovens, que você olha para a pessoa, não tem família, não tem princípios, não tem nada, mas tem milhões de seguidores. O que é que ela passa para as pessoas? Nada. Então você não consegue desenhar um mundo melhorando, você não consegue desenhar um mundo que traz assim, sabe, melhoras. Você não consegue. Você só consegue ver um mundo que está caminhando para quê? Para a destruição total. E digo mais, nós temos visto sinais na igreja. Falta de temor lá fora já é de se esperar, mas falta de temor aqui dentro. Falta de temor dentro da igreja. Não. Isso assusta. Pessoas abandonando a fé. Gente que conheceu a verdade hoje é ateu. Gente que você vai evangelizar e você se assusta quando vê que aquela pessoa já conheceu a verdade e desprezou a verdade. Eu não sei como você está enxergando tudo o que está acontecendo. Eu tenho conversado com a minha esposa, eu tenho falado, Rosa, a gente tem que dormir e acordar pensando na volta de Jesus. Essa é a maior esperança da igreja, essa é a nossa expectativa todo dia. O mundo não pensa nisso, mas nós temos que pensar nisso todo dia. Se isso não te alegra, se isso não mexe com você, a volta de Jesus é um péssimo sinal para você. Péssimo. Sinal que você está distraído com muitas coisas. Eu não sei quanto tempo vai demorar para Jesus voltar, mas eu tenho certeza que está próximo. É porque não está no ponto vídeo, mas sexta-feira, 10 da manhã, eu estava fazendo culto e o diabo gritando por almas. E eu falei, você quer almas? Ele virou para mim e falou, quero até a sua. Aí começou a negociar, querer negociar comigo, eu te dou o que você quiser pela sua alma. O que você quiser nesse mundo eu te dou. Eu falei, você fecha o negócio na hora? Ele disse, na hora, pela sua alma eu fecho. Ele fecha por qualquer alma, principalmente por aquelas almas que gostam de ganhar
almas, que se dedicam para ganhar almas. Eu não sei como você está vivendo, realmente eu não sei como você está conduzindo a sua vida, mas será que esse culto não vai mudar nada em você? Porque quando acabar o culto eu saio com a consciência tranquila que eu fiz minha parte e Deus fez a parte dele. E eu repito, será que nós vamos precisar o quê? De uma terceira guerra mundial, de terremotos mais fortes? Não enxerga quem não quiser, que os sinais estão na nossa frente. O fim se aproxima. O diabo sabe disso. Você está avisado. Você está avisado. E se você quiser a sua salvação, seu nome no livro da vida, recomeçar, se você quiser realmente a sua salvação, hoje você tem a oportunidade de se consertar com Deus. Se você diz assim: bispo, eu preciso despertar. Romanos 13:11, leia no telão comigo, Romanos 13:11. E isto digo, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Olha para mim, por favor. Está perto, tá? Está bem perto. Se Deus falou com você através desta mensagem, compartilhe. Inscreva-se em nosso canal e não esqueça de ativar o sino para ser notificado das próximas postagens. Boa noite, gente. Feche os seus olhos, eleve os seus pensamentos a Deus. Ó Deus Todo-Poderoso, em o nome do Teu Filho, o nosso Senhor Jesus, nós te invocamos agora. O Senhor viu e ouviu tudo que nós falamos e mostramos essa semana. Nós chamamos as pessoas para uma prova, para experimentarem da Tua bondade, para que de fato elas pudessem viver, meu Pai, glorificando o Teu nome com o cumprimento das Tuas promessas. Senhor, eu não sei de onde essas pessoas vieram, eu não sei o quanto foi difícil para ela chegar aqui. Eu sei que ela veio e ela faz questão, meu Pai, de chamar a Tua atenção para não voltar para casa do jeito que ela chegou aqui. Há pessoas doentes há tanto tempo nesse lugar, há pessoas sofrendo, meu Pai, do mesmo jeito que ela sofria quando não estava aqui. Há pessoas pela primeira vez que tiveram a fé despertada através de um programa, de um convite, de alguém que ela viu testemunhando o Teu poder. Pai, se manifeste no nosso meio, usa de misericórdia, meu Pai. Não há méritos em ninguém aqui, mas a fé que o Senhor vai nos atender, nos abençoar, a fé, meu Pai, que o Teu nome será glorificado, que esse sofrimento chegará ao fim, a fé, meu Deus, de que o Senhor vai cumprir tudo o que prometeu. Pai amado e querido, abençoe esse povo, que aconteça de fato mais do que elas estão esperando, que seja maior do que a expectativa dessa pessoa, porque o Senhor pode fazer muito mais do que pedimos e pensamos. Nós apresentamos a Ti tudo o que vai acontecer nesse lugar, nós apresentamos essa reunião ao Senhor, para que o Senhor possa agir e abençoar todos. Levante as mãos e diga: meu Deus, em nome de Jesus, honra a minha fé. Eu não posso sair daqui do jeito que eu entrei. Tem
Tem que acontecer alguma coisa hoje, para a glória do teu nome. E quem crê, diga amém e graças a Deus. Amém. Olha para mim, por favor. Por favor. Abra sua Bíblia no livro de João, capítulo 14. João, capítulo 14. Por favor. Versículo 21. João 14, versículo 21. Agora levante a sua Bíblia. Meu Pai, nós agora queremos te ouvir, precisamos te ouvir. Não podemos sair daqui desorientados. Nós precisamos da tua direção. Fala conosco, orienta-nos, meu Deus, mas que a tua palavra nos abençoe, nos fortaleça, nos ajude, em nome de Jesus, amém. Diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a Ele. Olha para mim, por favor. Aqui não diz que quem vem na igreja. Aqui diz quem guarda a minha palavra me ama. Guarda. Quer guardar a palavra de Deus? É dar ouvidos à voz de Deus e obedecê-la. Por exemplo, quem tem filhos aqui, imagine você chegando para a sua filha, falando assim: minha filha, fica aqui em casa, cuida dessa criança, a mais nova, sua irmã, e eu vou voltar daqui a 2 horas, 3 horas. Aí você volta, mãe, e você não encontra sua filha, está na rua. Ela guardou sua palavra? Ela respeitou a sua palavra? Não. Muita gente faz isso com Deus. Deus, Ele mede o seu amor por Ele pela atenção que você dá à palavra dEle e pratica ela. Isso mostra o seu amor. As pessoas que não dão ouvidos à voz de Deus, as pessoas que não levam a sério o momento da palavra, elas não amam a Deus. Elas frequentam a igreja, mas não praticam a palavra. Então Deus se sente desonrado por elas. Elas vêm, elas oram. Nós gostamos de milagres. Quem não gosta? Todos nós. Mas nós não podemos ser ingratos. Você conhece a história dos 10 leprosos? Que o Senhor Jesus curou os 10 e quantos voltaram? 1. E olha que Ele curou de lepra, hein? Uma manchinha no nosso rosto já incomoda, sim ou não? As mulheres que o digam. O quanto você gasta de maquiagem, de cosméticos para cobrir uma manchinha. Uma mancha. Uma espinha, se estiver namorando, piorou. Que uma espinha, misericórdia. Não é assim? E o Senhor Jesus curou de lepra. Tirou a lepra. E 9, nem voltou para agradecer. Pegou o milagre e foi embora. Um voltou. Um reconheceu Jesus. Um agradeceu a Jesus, se curvou para o Senhor Jesus, e o Senhor Jesus disse: a sua fé te salvou. Ele não queria a sua cura, ele queria algo a mais. Preste atenção. Seja essa pessoa que quer algo a mais com Deus. Seja essa pessoa grata a Deus, que reconhece Deus. Seja esse tipo de pessoa que não se contenta só com uma bênção, com um milagre, mas queira conhecê-lo e cada dia conhecê-lo mais. Queira a salvação da sua alma, para que você não fique dentro da igreja e perca
o principal, que é a sua salvação. Eu conversei com minha mãe esses dias e aconteceu uma coisa. Eu perguntei, minha mãe e a vizinha da frente, lembrei dela. Minha mãe disse, morreu. Falei, mãe, fulano de tal morreu. E Beltrano, minha mãe disse, morreu. Eu falei, eita mãe, está morrendo todo mundo, hein? Mas a vida vai passando e as pessoas vão morrendo. E se você não tiver entendimento da eternidade, do valor da sua alma, você vai ser aquele tipo de pessoa que se contenta com as bênçãos, mas você não vai procurar buscar mais de Deus. Você não vai tomar atitude de se desligar das coisas erradas. Por exemplo, essa semana aconteceu um fato interessante. Eu estava no carro e a polícia mandou parar. O policial falou, encosta. Estava eu e Rose, aí eu encostei. Ele falou, documento, sua habilitação. Aí eu peguei minha habilitação. Ele falou, documento do carro. Aí eu dei o documento do carro. Aí ele olhou. Você é da igreja? Eu falei, sou. Aí ele, vai em paz. Porque o carro está no nome da igreja. Ele falou, vai em paz. Quando ele me parou, eu estava tranquilo. Não devia nada. Se o documento tivesse atrasado? E se eu não tivesse com habilitação? Tem gente que a polícia para e leva a pessoa presa, porque o carro é roubado. Tem gente que a polícia para e prende o carro porque tem documento atrasado, ou a pessoa está sem habilitação. Mas tem gente que ela para, me tratou muito bem. Tem uns que são mais, desce do carro todo mundo, tal. Mas quando você não deve, você não tem, tá bom, demorou um minutinho ali e tal, Deus abençoe, fui embora. O mal não toca em você quando você está com sua vida reta diante de Deus. O mal toca quando você deve a Ele. Se você está com sua vida reta, se você já se arrependeu dos seus pecados, já entregou sua vida ao Senhor Jesus, nem da morte você tem medo. Minha mãe era muito medrosa. Pensa numa pessoa medrosa, multiplique por 10, vai chegar perto da minha mãe. Ela era tão medrosa que quando trovejava, eu encontrava ela debaixo da mesa. Já viu gente assim? Quando começavam os relâmpagos, os trovões, tem gente que acordou agora. Aí, cadê ela? Daqui a pouco estava quietinha debaixo da mesa. Quando ela falou para mim que a vizinha morreu, o Beltrano morreu, ela falou assim, sabe filho, eu não tenho mais medo da morte não. Falei, não tem não? Não, me deu alegria ela falar isso, porque eu sei que eu vou para Jesus, eu sei que daqui a pouco ela chega, e ela era um tipo de pessoa que quando a gente tocava nesse assunto, um dia a senhora vai morrer, para com essas conversas, para com essa besteira, vira essa boca para lá. Já viu gente assim? Por quê? Porque ela não tinha certeza da salvação. Agora que ela tem, está com a vida reta. Se morrer, vou mudar de endereço, vou direto para minha casa eterna. Está tranquila. Agora, quando a pessoa deve, meu caro, se eu estivesse devendo, a polícia parasse, você fica preocupado. Você está devendo. A pergunta que eu faço é a seguinte: você ama Deus? Você tem guardado a palavra dele? Você tem praticado a palavra dele? Ou você é esse tipo de pessoa que não quer algo a mais com Deus, não resolveu sua vida, você ainda deve? Por isso que quando fala de morte te incomoda. Quando fala da volta de Jesus, você fica preocupado, porque você não está com sua vida reta, não traz tranquilidade para você. Se você ama Deus, tudo que Ele fala, você obedece, ainda que isso custe
o final de um relacionamento errado, um perdão, ainda que isso custe coisas que você não quer fazer, mas você faz por causa da palavra de Deus. Olha o que ele diz aqui no 22, olha só. Disse-lhe Judas, não Iscariotes: Senhor, de onde vem que te hás de manifestar em nós, e não ao mundo? Jesus respondeu e disse: se alguém me ama, guardará minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Espera aí, o discípulo falou assim: Senhor, o Senhor vai vir de onde? O Senhor vai se manifestar como? A nós, não ao mundo? Pessoal, eu não creio na mudança do mundo. O mundo vai piorar. O mundo cada dia está mais perdido. O que as pessoas querem no mundo? As pessoas querem usar drogas, as pessoas querem curtir, as pessoas querem o pecado, as pessoas querem fazer tudo que não agrada a Deus, e vivem sem Deus, e vivem sofrendo, e quando chegam na igreja, chegam aos pedaços, mas o mundo vive perdido. Você acha que esse mundo vai mudar? Você acha que esse mundo vai melhorar? As pessoas não querem nada com Deus, como é que vai melhorar? Eu não prego para mudar o mundo, eu prego para dar a chance de salvação para quem crê. Por isso que eu prego a palavra de Deus. Eu não sei quantas chances você ainda vai ter. O mundo vai caminhando para longe de Deus cada vez mais. Cada vez mais você vai ver nos filmes, você vai ver nos programas, brincadeiras com o nome de Deus, zombarias. Você vai ver cada dia mais o trabalho do mal para que as pessoas não respeitem as coisas de Deus. Você vê que a coisa está mudando, a coisa está chegando, sabe, no nível que dá até vergonha, de como o ser humano está sendo com Deus, irreverente, ingrato. Você já viu aquela pessoa que você fez tudo por ela e nem obrigado ela fala para você? Você conhece gente assim? Você faz as coisas para ela, a pessoa não fala, a pessoa não diz nem assim, muito obrigado, valeu. Nem isso a pessoa fala. Tem gente que faz assim com Deus, consegue o que quer e ó, tchum, só aparece na dor, só aparece para resolver problema. Resolveu, fui. É porque não ama Deus. Quem ama, obedece. O mundo está cada vez mais perdido, mais confuso, mais cheio de ilusões. Mas quando você é uma pessoa de Deus, ou você quer ser, está buscando Deus, então você ama a palavra, você leva a sério isso aqui. Isso aqui é tudo para você, tudo. Você não despreza as oportunidades que Jesus te dá. Por exemplo, eu estava pensando, por que o Senhor Jesus, quando enfrentou uma tempestade, e um dia eu vou pregar sobre isso para vocês, mas profundamente, ele enfrentou uma tempestade para libertar um homem que estava cheio de demônios. Preste bem atenção agora. Ele arrancou os demônios daquele homem, e os demônios pediram para entrarem nos porcos, e Jesus permitiu. A manada de porcos se jogou precipício abaixo. Eles não aceitaram ficar com os demônios, e os fazendeiros perderam os porcos. Depois você lê em Marcos 5, do 1 ao 20, você vai ver que o homem ficou bem. O homem vivia nu, o homem vivia assustando todo mundo. O homem tinha casa, mas morava no sepulcro, no cemitério. O homem aterrorizava todo mundo, ninguém deu jeito para ele, e Jesus foi lá e achou ele, e tirou os demônios dele. As pessoas saíram falando o que Jesus fez. As pessoas da cidade vieram, e sabe o que elas fizeram com Jesus? Que coisa estranha. Ao
invés de glorificar Jesus, porque o homem foi liberto dos demônios, as pessoas expulsaram Jesus. Estava ali o testemunho vivo, de vez deles falarem: Senhor, obrigado por essa transformação, tome a minha vida. Eles falaram: ó, sai da nossa terra. Você sabe o que é você tirar o Criador da terra? Sai. Não queremos o Senhor aqui não. Você sabe o que é isso? Talvez você diz assim: bispo, que absurdo. Mas quando você peca, você está dizendo para Jesus: ó, sai da minha vida, não quero o Senhor não. Quando você vai para a pornografia, para a masturbação, quando você vai para os vícios, para a mentira, para o pecado, você está dizendo para Jesus: ó, sai, eu não preciso do Senhor não, porque você sabe que Ele não fica com pecado, porque Ele é santo. Então eles disseram: sai da terra, nós não queremos o Senhor aqui não. E Jesus humildemente fez o quê? Saiu. O dono do mundo saiu. Não me quer, não vou forçar. Mesmo vendo o testemunho, tem familiares nossos que era para se converter só com o nosso testemunho, mas é coração duro, sim ou não? Só com o seu testemunho. Tem familiares que eram para reconhecerem Jesus, mas não reconhecem. E Jesus saiu. Quando Jesus saiu, olha que coisa interessante, aquele homem que foi liberto veio atrás de Jesus e falou: posso te seguir? Jesus disse: não, você vai ficar na cidade. Primeiro você vai para a sua casa. Para a sua casa. Não sei que problema ele teve em casa, que ele não queria mais ficar em casa. Jesus falou: você vai voltar para a sua casa para dar testemunhos. E Jesus pensando: vou deixar ele aqui anunciando, vai que alguém se arrependa. Quer dizer, ele sempre dá o quê? Chance. Vai que alguém se arrependa depois, vai ter alguém aqui pregando. E Jesus deixou ele ali, e ele ganhou muitas almas ali, ele pregou ali. Mas Jesus foi embora sem forçar. A Bíblia não diz que Jesus, ele teve naquela cidade novamente. Ou seja, eu não sei quantas chances o Senhor Jesus já te deu, mas eu não sei se você vai ter outra. Eu sei que Jesus permitiu que os demônios entrassem nos porcos para mostrar que o ser humano é mais preso às coisas materiais do que às coisas espirituais. E eles vivem desprezando Jesus, tirando Jesus da vida deles. Só que a vitória está em Jesus, a salvação está em Jesus, a vida está em Jesus, a salvação está nele. Quando eu conheci a palavra dele, eu me rendi a ele. Quando eu vi o poder dele, eu me entreguei a ele. E você viu o poder dele aqui. Pessoas libertas, curadas, abençoadas. Você tem visto. A pergunta é: você já se entregou a ele? Ou você está mais ou menos? Porque se você está mais ou menos, o mal pode tocar. Mas se você se entrega 100%, o mal não toca em você. Amém? Seria bom você consertar a sua vida enquanto há tempo. Seria bom você tomar uma atitude antes da morte chegar. Eu não sei se você tem expulsado Jesus da sua vida, mas se você expulsou, convide ele para voltar, que ele volta. Ele não força ninguém a nada. Não me quer, eu me afasto. Me quer, então estou aqui. Fique em pé, por favor. Quem não me ama, olha esse versículo 24, põe aí na tela. Quem não me ama, não guarda o quê? As minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. Se você não ama Deus, você não ama a palavra dele. Mas se você o ama, então o que ele fala, você pratica. E ele vai habitar em você, morar em você. Vai passar um tempo não, vai ficar para sempre. Agora, se você continuar hospedando maus sentimentos, pecados, erros, ele não vai poder morar em você. Se você diz: bispo, eu quero me entregar para ele agora, a porta está aberta.
É só você vir e se entregar com sinceridade. Você pode estar com a vida toda errada. Toda errada. Você pode consertar tudo agora. Eu vi o bispo Renato dando um exemplo quarta-feira, que a vida passa tão rápido que tem gente que hoje não consegue nem mais se abaixar direito. Para se abaixar é uma guerra, né? Tem gente que todo momento que faz é croque, croque, croque. A vida está passando. E não fique pensando que para morrer tem que estar doente ou tem que estar velho, não. Vira e mexe, você toma conhecimento. Ó, fulano morreu, Beltrano morreu. Minha mãe foi falando das pessoas que morreram. Eu falei, meu Deus, vou perguntar mais de ninguém não. Todo mundo morrendo. Entrega a sua vida a Jesus, que ainda que você morra, você vai viver eternamente com Ele. Amém? Se você diz assim, bispo, eu quero entregar minha vida a Jesus, mesmo. Eu quero ter o Espírito dele. Ele disse que no final dos tempos derramaria o Espírito sobre toda a carne. Vamos ver se é verdade. Ele disse que não lança fora quem chega até ele. Vamos ver. Se você quiser, vem aqui na frente agora. Vem. Mas venha consciente. Venha se você não se entregou a Ele e você quer se entregar hoje. De verdade, por inteiro. Todo. Venha fazendo dessa canção sua oração. Tão frágil, tão pequeno. Tão pequeno, Pecador. Em meio aos meus erros me perdi. Em meio aos meus erros me perdi. Num vale de ossos secos caminhei. Num vale de ossos secos caminhei. Cego e sem forças para seguir. Cego e sem forças para seguir. Achando que fazia o melhor. Achando que fazia o melhor. Com o coração vazio a vagar. Com coração vazio a vagar. Na verdade, nunca me deixaste só. Na verdade, nunca me deixaste só. Senhor, me perdoa. Senhor, me perdoa por não te amar. Por não te amar. Pede a Ele, apaga os meus erros. Apaga os meus erros. Faz do meu passado pó. Faz do meu passado pó. Enterra com meus medos. E enterra com os meus medos. E me sela com um dom maior. E me sela com um dom maior. Revela os teus mistérios. Revela os teus mistérios. Me envolve em teu altar. Me envolve em teu altar. Quero te falar bem perto. Quero te falar bem perto. Jesus, para sempre. Jesus, para sempre vou te amar. Apaga os meus erros. Apaga os meus erros. Faz do meu passado pó. Faz do meu passado pó. E enterra com os meus medos. E me sela com um dom maior. E me sela com um dom maior. Revela os teus mistérios. Revela os teus mistérios. Me envolve em teu altar. Em teu altar. Quero
te falar bem perto. Quero te falar bem perto. Jesus, para sempre. Jesus, para sempre Vou te amar. Eu sei, meu Pai, que quando uma pessoa quer fazer besteira, coisas erradas, ninguém impede. Ninguém consegue impedir uma pessoa quando ela quer fazer besteira. Mas quando uma pessoa também quer fazer a coisa certa, nem o inferno inteiro pode impedir. O Senhor deu o poder de escolha para todos nós. Eu escolhi o Senhor. Eu já vivi com o mal me dominando, habitando em mim, até o dia que eu te ouvi, que eu ouvi o teu chamado, a palavra da salvação, e eu me rendi, me curvei. Eu reconheci o Senhor como meu Deus, meu libertador, meu salvador. Eu não peguei a bênção e virei as costas, não. Eu me agarrei, eu quis mais de ti. Eu mostrei que eu queria mais. Eu queria o teu Espírito, eu queria te conhecer. Eu queria salvação, a vida eterna. Há quem está aqui porque ela quer mais. Ela quer te conhecer. Ela quer ser uma nova criatura. Ela quer ser um instrumento teu. Ela quer ter a vida eterna. Perdoa ela, meu Pai. Eu não sei por quais caminhos ela andou. Eu não sei, meu Pai, quais pecados ela cometeu. Mas eu sei que agora ela está dizendo: me perdoa por não te amar, por não levar a sério a tua palavra, por brincar com as coisas do Senhor. Me perdoe por ser quem eu fui até aqui diante de ti. O Senhor não merece, não merece a metade da minha vida, um pouco da minha vida. O Senhor merece toda a minha vida. Ela quer que o Senhor habite nela. Limpa ela agora. Lava ela toda com teu sangue. Torna ela alva como a neve. E vem Espírito Santo, porque ela não quer só uma bênção. Nós gostamos de milagres, de bênçãos, quem não gosta? Mas isso é muito pouco diante do que o Senhor é. Ter o Senhor habitando em mim é tão diferente de quando o diabo habitava em mim, os demônios habitavam em mim. Assim como os porcos estavam bem antes dos demônios entrarem, eu sei o que é estar bem antes do mal entrar. Porque depois que ele entra, ele inferniza, ele perturba. Mas quando o Senhor entra, vem a paz, vem a condição de permanecer. Quando eu comecei na fé, meu Pai, tantos começaram junto comigo. Passaram-se 5 anos, alguns olharam para trás. Passaram 10 anos, outros olharam para trás. Passaram 15, outros também desistiram. Passaram 20 anos, alguns voltaram para o pecado, para o mundo, para a vida errada, te abandonaram. Passaram 25 anos, 30 anos. Eu vi tanta gente te deixar. Já se passaram 34 anos, vai fazer 35. Eu estou aqui por causa do teu Espírito, que me faz cada dia te amar mais, querer te servir mais.
Eu não me canso de te louvar, de te adorar, de viver para santificar teu nome. Espírito Santo vem. Espírito Santo vem fazer morada. Ela não quer ser habitação do passado, dos sentimentos ruins. Ela não quer ser habitação do mal. Por isso que ela põe para fora a mágoa, a dor, o pecado, porque ela sabe que o Senhor só habita no lugar limpo, puro, e ela te quer, meu Pai. Ela te quer hoje. O Senhor não disse que derramaria do teu Espírito no final dos tempos sobre toda a carne, que não nos deixaria órfãos, mas enviaria o Consolador. Não foi o Senhor que falou? Lembra que o Senhor prometeu isso? Nós estamos aqui, Pai. Vem. Vem sobre os que estão com sede. Vem sobre aqueles que querem de verdade ser do Senhor. Vem agora, meu Pai, e habita no ser dessa pessoa e transforma tudo dentro dela e faz tudo novo. Dá um coração novo, um novo alento, um novo ânimo, o verdadeiro sentido da vida, para que ela possa mostrar o Senhor como aquele homem que ficou em Decápolis. Quando o Senhor o libertou, ele não tinha teologia, curso, mas ele tinha um Senhor dentro dele, e ele saiu falando de ti. A maioria daquela cidade ficou mais preocupado com os porcos, com o material, e a gente morre e fica tudo aí, tudo aí. Pai, Deus da minha salvação, envolva essa pessoa agora. Espírito Santo, revela o nosso Salvador, revela e faça morada nela, pois ela se entrega a ti. Ela está aqui por causa de ti, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Levante as mãos e cante a ele. A ele a glória. A ele. A ele a glória. A ele. A ele a glória. Para sempre. Para sempre. Amém. Quão profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seu juízo e os seus caminhos. Quão profundas riquezas, o saber e o
conhecer de Deus. Quão insondáveis, Quão insondáveis seus juízos e os seus caminhos. os seus caminhos. Reconheça Ele, cante a Ele a glória. A Ele. A Ele. Para sempre. Sempre amém. Solte a voz e cante a Ele a glória. A Ele. A Ele. Para sempre. Sempre amém. Toda glória, toda honra é para Ti, não sobra para ninguém. Nós não glorificamos, exaltamos nenhum homem, nenhuma igreja, nenhuma instituição. Toda glória é Tua. Viu como o povo pediu a cura, a prosperidade, agora olha como eles buscam o Teu Espírito. Minha amiga, meu amigo, busque com toda a tua força. Adore a Ele, diga o quanto você o ama, o reconhece, é grato pelo que Ele fez na sua vida. Reverencie a Ele, exalte a Ele, reconheça a Ele, entregue tua vida toda a Ele. Pode dizer para Ele: eu amo a Tua palavra, a Tua lei, eu amo fazer a Tua vontade. Pede a Ele: cumpra a Tua palavra em mim, e me dá do Teu Espírito, porque sem o Teu Espírito eu vou ficar no meio do caminho, eu não vou ter forças. Sem o Teu Espírito eu vou ter prazo de validade. Sem o Teu Espírito eu não vou conseguir. Me ajude. Vem Espírito Santo, vem presença maravilhosa, vem habitar, vem morar. Já habitou dentro dela a tristeza, a dor, as decepções, a depressão, mas que agora habite o Senhor. Se ofereça para Ele fazer morada em você, entrega tudo a Ele. Isso, glorifique a Ele. Pode dizer aleluia, pode dizer eu te amo, eu te adoro. Isso, busque a Ele agora, mais forte do que você buscou as bênçãos. Fique à vontade agora. Eu busco para mim, eu não posso buscar por você. Se sua mão doer, você abaixa. Se seus braços doerem, você abaixa. Mas adore, isso, vai fundo. Fala para Ele: eu quero te conhecer mais, eu quero algo a mais, eu quero ir mais fundo nessa comunhão. Receba o Espírito de Deus agora, não pare de buscar não.
Levante suas mãos e diga: meu Deus, tua palavra diz que aonde houver duas ou três pessoas reunidas em teu nome, ali o Senhor estaria. Então eu creio que o Senhor está aqui agora. Eu abri meu coração. Agora entre em mim. Abraça o seu corpo. Não diga nada agora. Vem, Espírito Santo. O coração está preparado. Foi tudo feito conforme o Senhor orientou. Agora estão aí as pessoas que se renderam a Ti. Faz o que eu não posso fazer. Se eu pudesse, eu dava Teu Espírito para todo mundo que é sincero, mas eu não conheço ninguém por dentro. Eu não posso batizar ninguém com o Espírito Santo. Mas aqueles que o Senhor vê sinceridade, possua eles agora. Que sua vida seja dele. Que ele te guie. Esse Deus que se revelou para você, que já te deu tantos livramentos, lembra? Ele faz você lembrar de coisas que você passou, e Ele confirma aí dentro de você: foi eu que te livrei naquele dia, foi eu que te guardei naquele dia, foi eu que te dei força naquela luta, foi eu que te amparei quando você foi desamparada, desamparado. Eu esperava esse momento de você se render. Que maravilha. Agora cante de todo o teu coração. Aleluia. Faça dessa canção a sua oração. Porque Ele é santo. Aleluia. Aleluia. Ao Senhor, Ao Senhor poderoso Deus. aleluia. 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 Ao Senhor, Ao Senhor poderoso Deus. aleluia. Aleluia. Santo, Santo, Santo é o Senhor, é o Senhor poderoso, poderoso, digno de louvor, digno de louvor, digno de louvor. digno de louvor. Santo, Santo Santo é o Senhor, é o Senhor poderoso, poderoso, digno de louvor, digno de louvor, digno de louvor. digno de louvor. Amém. Amém. Aleluia. 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 Ao Senhor. Ao Senhor poderoso Deus. Aleluia. 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 Ao Senhor. Ao Senhor poderoso Deus. Aleluia. Aleluia.
poderoso, digno de louvor, digno, santo, santo é o Senhor, poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Amém. Se Deus falou com você através desta mensagem, compartilhe. Inscreva-se em nosso canal e não esqueça de ativar o sino para ser notificado das próximas postagens.